Queridos, paz do Senhor Jesus, meu nome é Jackson, eu falo aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Salete, e nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de alento, uma palavra de consolo, uma palavra inspirada por Deus, da parte de Deus, para o teu coração. Quero aqui agradecer primeiramente ao Senhor Jesus por essa oportunidade, porque mais um dia, como diz a Bíblia Sagrada, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida que falo contigo, sobre a tua vida que me ouve. Louvar a Deus por essa oportunidade e por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado, pela bondade, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Quero aqui, desde já, trazer um grande abraço do nosso pastor presidente, pastor Adilson Leonardo, que é o pastor aqui da igreja em Salete e também abrangendo o campo de Rio do Campo. Queridos, a palavra nessa noite, ela vai falar no âmbito da família. De tantas mensagens que poderíamos discorrer nessa oportunidade, o Espírito de Deus guiou o meu coração a uma palavra que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30. Você que tiver a sua Bíblia Sagrada e quiser acompanhar a leitura, primeiro livro do profeta, sacerdote, juiz Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30. Nós vamos falar, sem dúvida, sobre um dos personagens mais marcantes da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, que é Davi. 1 Samuel, capítulo de número 30, diz assim o texto. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram, levaram cativas as suas mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Queridos, para entender a passagem que nós lemos, nós precisamos voltar alguns capítulos antes. A grosso modo, em um determinado período da história, o rei Saul ele se torna inimigo declarado de Davi. O próprio Davi vai denotar essa verdade no capítulo 27, do mesmo livro que nós lemos. Ele diz, olha, eu temo pela minha vida porque Saul, a qualquer momento, pode tentar tirar a minha vida. E para preservar a sua vida, Davi começa a viver uma vida de constante fuga. Uma hora está no deserto, uma hora está na caverna de Adulão, uma hora está no vale de Baca, vales, covas e desertos. E Davi passa a se tornar um eterno fugitivo. Talvez o erro de Davi foi denotar o problema como sendo o lugar, o ambiente. Talvez o erro de Davi foi denotar que o seu problema era de âmbito geográfico. Davi disse, eu mudo o lugar, eu mudo a geografia, eu mudo o lugar onde eu estou e o problema acaba. Meu problema é porque eu moro em Salete, por exemplo. Se eu morasse em outra cidade, eu não estava passando pelo que eu estou passando. O meu problema é porque eu trabalho aqui. Se eu trabalhasse em outro lugar, eu não estava passando por isso. Deixa eu te dizer algo embasado na palavra de Deus. Nem sempre o problema é o ambiente que nós estamos. Às vezes a gente, na ausência de entender que Deus está usando o problema, a situação, para trabalhar em nós através do problema, nós vamos culpando o ambiente em que estamos e dizemos que o nosso problema é o quê? De âmbito geográfico, é o lugar, é onde nós estamos. Meu problema é porque eu moro na cidade de Salete. Quem sabe se eu morasse em Taió, minha vida seria melhor. O meu problema é porque eu tenho trabalhado aqui. Se eu trabalhasse em outro lugar, rendia mais.
Deixa eu dizer pela palavra de Deus, o problema nem sempre é o lugar. Quer um exemplo pela Bíblia? Lúcifer, no céu, virou diabo. Adão e Eva pecaram estando no paraíso. Adonias se torna um rebelde, estando dentro do palácio. Judas se tornou um traidor estando com o próprio Jesus. Nem sempre o problema é o lugar. Mas a gente tem o hábito de fazer o quê? Culpar o lugar que nós estamos. Deixa eu dizer algo para alguém que nos ouve. Não adianta você mudar o lugar que está, se você não mudar o seu coração. Por quê? Porque todo fugitivo é apenas alguém que só troca de cadeias. Davi disse, eu mudo a geografia, eu mudo o ambiente, eu mudo o lugar e o meu problema acaba. Sabe o que Davi fez? Davi foi buscar auxílio na terra dos filisteus. Sabe quem é filisteu pela Bíblia Sagrada? É inimigo do povo de Israel, é inimigo do povo de Deus. Deus tinha dito lá atrás, olha, não façam aliança com heteus, jebuseus, gigazeus, os povos pecaminosos do mundo antigo, não façam aliança com os filisteus. Olha o que Davi faz, vai procurar auxílio na terra do inimigo. Grava uma coisa que eu vou te falar, quando a gente começa algo errado, muita coisa errada vai acontecendo. Um passo fora da direção de Deus, muita coisa errada vai acontecendo. Você precisa entender que muito do que nós vivemos é o que nós chamamos da lei da semeadura. Você precisa entender que isso não falha. O que a gente planta, a gente colhe. Davi dá um passo errado sem Deus mandar. O que ele faz? Mudou a geografia. Podia fazer aliança com o filisteu? Não, mas Davi fez. Então, através dessa palavra eu quero te dizer, cuidado com as alianças que você faz. Isso mesmo, cuidado com as pessoas que frequentam a sua casa. Cuidado com as pessoas que estão no círculo de amizade dos seus filhos. Cuidado com as pessoas que você acha que pode confiar. Por quê? Porque uma aliança errada pode comprometer toda a história, todo o caminho. Uma aliança errada pode comprometer uma família. Uma aliança errada pode comprometer um projeto. Cuidado com as alianças que você faz. Eu preciso dizer para alguém, tem amizades que já era para você ter abandonado. Tem pessoas que já era para você ter deixado de lado, que te ferem, que te magoam. E você continua insistindo no erro, se machucando, se ferindo. Cuidado com as alianças que você faz. Aí a Bíblia vai dizer que o rei Aquis, o rei dos filisteus, achou graça em Davi. Sabe o que ele fez? Ele deu de presente para Davi a cidade de Ziclag. Davi, na época, tinha 600 homens. Davi pegou os seus homens, a sua família, a família dos seus homens, e foi buscar auxílio na terra dos filisteus. O rei dos filisteus olha para Davi e diz, Davi, eu sei que tu não tem onde morar, eu sei que tu não tem onde ficar, não tem o que comer, nem tu, nem teus homens, nem as famílias dos teus homens. E Aquis dá de presente para Davi a cidade de Ziclag. Ziclag em língua hebraica significa zigue-zaguear ou lugar de passagem. Analisa comigo, Davi muda a geografia, muda o ambiente sem Deus mandar, faz aliança com quem não deve e ainda fica em uma cidade que era para ser apenas de passagem. Num capítulo da Bíblia Sagrada, um pouco antes do que nós lemos, a palavra Davi aparece 49 vezes. No mesmo capítulo que também aparece 49 vezes a palavra Jerusalém. Significa dizer que Davi e Jerusalém estão ligados. Significa dizer que o lugar para Davi é Jerusalém, não é Ziclag. Só que Davi, como sempre, ele é leal. Davi é guerreiro. E na cidade de Ziclag, Davi acha que estaria protegido. Davi pensou que porque mudou a geografia, Davi pensou porque saiu de onde tinha um problema, achou que estaria protegido. Deixa eu dizer para alguém, independente do lugar que você vai, o problema não acaba só porque você mudou a geografia. Davi é leal, Davi se torna escudeiro número 1. Começa a conquistar
cidade, começa a vencer guerra, começa a fazer o nome, começa a fazer fama, vai matando todos os povos antigos que naquele tempo se fazia guerra, e os filisteus vão se tornando uma potência. Davi começa a fazer o nome, está conquistando, está vencendo batalha, está vencendo guerra. Aí alguém diz, mas espera aí, Jackson, Davi mudou o ambiente sem Deus mandar, está fazendo aliança com quem não deve, está num lugar que não é para permanecer, e está dando certo, está vencendo, está conquistando. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Isso é dom. Davi era guerreiro. Nem tudo que está funcionando, Deus aprova. Nós podemos analisar isso pela Bíblia Sagrada. Lembra do povo de Israel no Egito? Eu estou pregando de forma simples. Lembra do povo de Israel no Egito? Lá no deserto, quando Deus tira eles do Egito e leva para o deserto, no deserto não tem água. Sabe o que Deus fez? Supriu a necessidade do povo com água. Teve milagre. No deserto não tem supermercado. Sabe o que Deus fez? Mandou maná, mandou codornizes, supriu a fome do povo. A Bíblia diz que durante o dia uma coluna de nuvem estava sobre o povo para fazer sombra, e durante a noite a mesma coluna ardia em fogo para aquecê-los e para afugentar as feras do deserto. Aí eu te pergunto, tinha provisão? Sim ou não? Sim. Tinha milagre? Sim ou não? Sim. Sabe o que Deus fala? Por causa da desobediência, por causa de tudo o que eles fizeram, nenhum daquela geração entrou na terra prometida. Entraram os filhos, mas daquela geração nenhum entrou na terra prometida. Tinha milagre, tinha provisão, mas não estava dando certo. Nenhum deles entrou na terra prometida. Só que vai chegar um determinado momento que o rei Saul vai declarar guerra contra os filisteus, aonde Davi está aliado. O rei dos filisteus chega para Davi e diz, Davi, bora para a guerra? Davi diz, bora, eu sou leal, eu sou fiel. Quando eu precisei, tu me deu casa, tu me deu comida, tu me deu alimento, tu cuidou de mim, eu sou leal, eu sou fiel. Só que aqui se fala, olha, mas agora é contra Saul, é contra Jerusalém. Davi diz, não tem problema, eu sou fiel, eu sou leal. A Bíblia vai dizer que eles partiram em viagem de 3 dias. Só que tendo caminhado 3 dias, se levanta um murmúrio entre o povo. Alguém do exército dos filisteus chega para Aquis, o rei dos filisteus, e fala, olha, Davi está indo com a gente. Tá, mas como assim? Não entendi. Davi é o povo dele. Quem garante? Quem garante que estando lá ele não sinta pena? Quem garante que estando lá ele não decida se voltar contra nós e nos mate? Lembra do nosso melhor guerreiro? O gigante Golias, foi Davi que matou. Quem garante? E o exército dos filisteus se sentiu amedrontado com a presença de Davi. O rei dos filisteus chega para Davi e diz, olha Davi, o ânimo do povo não vai bem. Eles estão com medo. Volta para casa. Volta para Ziclag. Lembra o texto que nós lemos? Eu já estou chegando nele. O rei dos filisteus disse, volta para Ziclag, a gente luta essa guerra. A gente vai lá, vence essa batalha, volta para casa. Você precisa entender que aos olhos de quem lê a história parece que algo deu errado no meio do caminho. Você precisa entender que Davi era guerreiro, mas qual era o plano de Deus com Davi? Era fazê-lo rei. Ele já tinha sido ungido para isso. E se ele vai para a guerra como escudeiro do rei dos filisteus e eles vencem a guerra, quem seria o novo rei? Seria Aquis, só que não era esse o plano de Deus. Então Deus precisou fazer algo dar errado no meio do caminho para Davi voltar. Deus precisou fazer algo acontecer no meio da trajetória para Davi voltar para onde nunca deveria ter saído. E em nome de Jesus eu preciso falar algo para alguém. Tem coisas acontecendo na tua trajetória, na tua caminhada, que se não desse errado, você seria prejudicado. O trono não está vazio. Há um Deus lá em cima que tem visto e tem contemplado todas as coisas. E viu que se você continuasse nesse percurso, iria se dar mal. Aí o que Deus faz? Deus coloca situações para a gente retroceder, para a gente não continuar. Talvez alguém diga, Jackson, não entendi. Eu vou dizer, sabe por que aquele financiamento não deu certo? É porque você ia sair prejudicado.
Sabe por que aquele namoro, aquele relacionamento não deu certo? É porque você ia sair prejudicado e Deus estava vendo isso. Sabe por que algumas coisas não deram certo? É porque no trono tem um Deus que não dorme e você ia sair prejudicado. Aí Deus disse, eu preciso colocar algo no meio do caminho para fazer você voltar. Algumas pessoas estão entendendo o porquê algumas coisas têm acontecido no meio da trajetória. O porquê algumas coisas têm acontecido no meio da caminhada. Aqui diz para Davi, olha, volta para casa, volta para Ziclag. Detalhe, eles já tinham andado 3 dias, mais 3 para voltar. Quando um soldado saía para a guerra naquele tempo, a maior e a melhor das expectativas era voltar com vida. Voltar com vida da guerra naquele tempo era sinônimo de festa. Era vitória. Voltar com vida era a melhor das expectativas. Imagina eles no caminho, dizendo, olha, vamos rever a família. Que bom, não precisamos lutar essa guerra, estamos vivos. Só que quando eles estão voltando e se aproximam da cidade, eles olham de longe e veem fumaça. E onde tem fumaça, tem fogo. Quando eles chegam, eles olham a cidade de Ziclag, está em ruínas. Lembra o texto que a gente leu? Só que quando Davi chega, Davi começa a se perguntar o que aconteceu aqui. Gente, o que houve? O historiador chamado Wilibaldo, ele chega a relatar que não sobrou sequer uma construção em pé. Atearam fogo em tudo, destruíram tudo. Quando Davi chega, eles se desesperam e ele diz, meu Deus, o que aconteceu aqui? O que foi isso? Davi foi procurar o maior tesouro dele. Não era a conta bancária. Não era a conta na caixa, não era o carro. Davi foi procurar a família. Porque talvez eu estou falando aqui para pessoas que priorizam mais coisas do que pessoas. Talvez eu estou falando aqui para alguém que prioriza mais objetos do que pessoas. Deixa eu dizer algo, se for possível, anota. Davi construiu todo o sucesso. Davi construiu tudo, olha para a cidade em escombros, a sua família tinha sido levada cativo. Davi construiu sucesso sobre os escombros da casa dele. Não construa o seu sucesso sobre os escombros da sua família. Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso de uma família. Eu preciso dizer para alguém que me ouve, se a tua empresa está indo bem, mas a tua família está indo em ruínas, não é sucesso, é fracasso. Se o que você faz com a sua rede de amizade vai tudo bem, tem alegria, mas a sua família na sua casa tem choro, pranto, lágrimas e tristeza, não é sucesso, é fracasso. Se as suas conquistas não visam a sua família, sinto muito falar, você não tem sucesso, você tem fracasso. Porque nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso de uma família. Davi foi procurar o bem mais precioso que ele tinha. Davi foi procurar a família dele. Davi começa a vasculhar nos escombros e diz, o que aconteceu aqui? O que houve? Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia, onde a gente fez a leitura. Os amalequitas vieram e invadiram a cidade. Destruíram tudo, ataram a fogo. Levaram as mulheres cativas, levaram todos cativos, não mataram ninguém. Automaticamente salta uma questão do texto. O que fazer quando a gente sabe que a nossa casa é alvo do ataque do inimigo? O que fazer quando a gente vê que as pessoas que a gente mais ama foi alvo do ataque do inimigo? Eu estou trazendo essa mensagem aqui, mas tem pessoas me ouvindo que sabem que o diabo tem tentado contra a tua casa, contra a tua família, e você anda como se nada tivesse acontecido. E você anda como se não precisasse se preocupar. Deixa eu dizer, frisar e repetir isso aqui. Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso de uma família. Você vai fazer o quê? Vai passar a maquiagem, vai sair na rua como se nada tivesse acontecido, tampando as imperfeições? Você vai pegar e vai para o seu dia a dia de trabalho, como se nada tivesse acontecido, sabendo que a sua família está em casa destruída, sabendo que a sua casa está aos escombros. Não construa o seu sucesso sobre os escombros da sua casa. Não construa o seu sucesso
seja ele financeiro, material, empresarial, seja o que for, não construa o seu sucesso sobre os escombros da sua família. Eu estou pregando aqui para pessoas que sabem que em algumas áreas da vida está em ruínas, assim como Davi chegou e viu a cidade, a família destruída. Aí eu pergunto, por que Davi tomou direção sem buscar a Deus, fez aliança com quem não devia, permaneceu em lugares que não deveria? Por que não consultou Deus antes? Por que não buscou a direção de Deus antes? Precisou passar por tudo que passou? Talvez algumas pessoas estão entendendo algumas amarguras que têm vivido. Sabe, talvez você tenha vivido situações porque não buscou a Deus quando deveria. Fez como Davi nesse texto, deixou para consultar o Senhor depois que tudo estava sobre os escombros, depois que a família tinha se perdido, depois que o bem mais precioso tinha sido levado. Talvez algumas pessoas que me ouvem tenham uma aliança no dedo, mas divórcio no coração. Em nome de Jesus, isso está repreendido agora. Eu quero dizer para você, não troque por nada a sua família. Não deixe para a última hora, não deixe para buscar o recurso em Deus depois que tudo estiver destruído. Ainda há chance, ainda há um momento para você buscar a Deus. Davi toma 3 atitudes e eu me encaminho para o final da mensagem. Aí eu pergunto, está destruído, sim ou não? Sim. Está em ruína, sim ou não? Sim. O inimigo entrou, destruiu, levou tudo, sim ou não? Sim. Davi toma algumas atitudes. Primeira atitude, está no texto que a gente leu, no versículo 4, capítulo 30, do primeiro livro do profeta Samuel. Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas que têm chorado até não terem mais forças. Alguém olhou e disse, Davi, mas tem jeito? Eu não sei. Mas a família pode ser restituída? Eu não sei. Vai fazer o quê? Eu vou chorar. Vai chorar pelo quê? Eu vou chorar pela minha casa. Eu vou chorar pela minha família. Se tem jeito, eu não sei, mas eu vou chorar até não ter mais forças para chorar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não responde para mim, não, responde para você aí mesmo. Qual foi a última vez que diante de Deus o teu casamento foi alvo das tuas lágrimas? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu filho, pedindo para Deus que ele seja salvo? Qual foi a última vez que você chorou, pedindo para Deus que o seu casamento tivesse uma mudança? Qual foi a última vez que alguém da sua família foi alvo das suas lágrimas? Se a tua casa não for alvo das tuas lágrimas, ela será alvo do ataque do inimigo. Davi faz o quê? Davi chora até não ter mais forças para chorar. Sabe, alguns chegam a dizer que Davi foi para o fundo do poço. Certa feita eu escutei alguém falar que estar no fundo do poço tem uma vantagem e que Deus permite com um único propósito. Alguns que me ouvem estão entendendo, alguns que me ouvem talvez estão pensando, meu Deus, eu estou no fundo do poço, o que eu faço? Sabe por que Deus permitiu Davi chegar nessa situação, praticamente no fundo do poço? É porque quando você está no fundo do poço, só tem um lugar que você pode olhar para buscar uma saída, é olhando para cima. Eu quero dizer para alguém, olha para cima. Não, mas eu estou no fundo do poço. Não importa, olha para cima, que é de cima que vai vir o socorro, é de Deus. Olha o que Davi escreve num salmo de peregrinação, Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Levanta a cabeça, não chegou ao fim, não é agora que a família vai acabar, nem agora nem nunca. Em nome de Jesus, esses pensamentos são setas do diabo na tua vida, isso está repreendido em nome de Jesus. Levanta a cabeça, olha para cima, tem uma chance chegando, tem uma oportunidade chegando. Você não caiu de paraquedas para escutar essa mensagem hoje. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Levanta a cabeça, olha para cima, mesmo que você ache que está no fundo do poço. É porque o único lugar e o único jeito de você olhar para cima e lembrar de Deus era se você estivesse no fundo do poço. Levanta
a tua cabeça em nome de Jesus. Chora um pouco mais pela tua família. Se for preciso, chora um pouco mais pela tua casa, pelos teus filhos, pelo teu casamento. Não desiste, chora um pouco mais pela tua casa. Primeira coisa que Davi fez, chorou até não ter mais forças para chorar. Aí a Bíblia diz que eles pegaram pedra com o intuito de apedrejar Davi. Agora é fácil. Nossa casa foi destruída, vamos achar um culpado. A culpa é de Davi. Levaram nossa família, a culpa é de Davi. Davi, 600 homens, será que ninguém pensou em deixar alguém cuidando da cidade? Será que ninguém pensou em deixar alguém cuidando das famílias? É isso que acontece quando a gente não vigia. É isso que acontece quando a gente não cuida do que é nosso. Comece a cuidar mais da tua casa, comece a cuidar mais da tua família. Não deixe brechas abertas, comece a cuidar mais da tua família. Porque agora que o estrago está feito, não resolve procurar alguém para jogar pedra, não resolve procurar alguém para pôr a culpa. Sabe por que quiseram apedrejar Davi? Porque era muito mais fácil buscar uma solução. Porque era muito mais fácil apedrejá-lo ao invés de buscar uma solução. Para eles era mais fácil achar alguém para pôr a culpa do que buscar uma solução. Segunda atitude de Davi. Davi foi buscar direção em Deus. Davi foi fazer o que deveria ter feito lá atrás, antes de ter fugido, antes de ter mudado o ambiente, a geografia. Não adianta você vender tudo que tem aqui para morar em outro lugar, se você não mudar o coração. Não adianta você abandonar tudo aqui se você não buscar a Deus. Se você fazer tudo isso sem a direção de Deus, você está se encaminhando para o fundo do poço. Você poderá estar se encaminhando para uma casa em ruínas, para uma família em ruínas. Não faça isso sem buscar a direção de Deus. Segunda atitude de Davi. Davi foi ficar sozinho com Abiatar, o sacerdote da época. Davi disse: o povo está revoltado, o povo está sofrendo, mas eu também estou. Vocês perderam, mas eu também perdi. Vai fazer o quê? Eu vou buscar direção em Deus. Vai fazer o quê? Eu vou buscar direção em quem tem direção para me dar. Davi foi buscar direção em Deus. E para finalizar, a Bíblia vai dizer que quando ele consulta o sacerdote, quando ele consulta a Deus, a Bíblia diz que Deus dá uma direção para Davi. Para Davi ir atrás, que Deus ia restituir. Eu quero dizer para alguém, se volte para o Senhor, se volte para Deus, que algumas coisas que você perdeu vão voltar. Talvez você precisou perder para entender que você precisa ter a direção de Deus antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer qualquer situação. Por favor, não esqueça do que foi pregado hoje. Não esqueça do que foi ministrado hoje. Mas também não esqueça que se você não buscar a direção em Deus, você pode estar se encaminhando para uma família em ruínas, para uma casa em ruínas. A terceira atitude de Davi, para a gente encerrar a mensagem de hoje. A Bíblia diz, um pouquinho mais à frente no texto que nós lemos, que no meio do caminho eles encontraram um servo egípcio, dos homens que tomaram a cidade, dos homens que queimaram a cidade. E Davi usou de misericórdia com ele. Encontraram ele fraco, deram alimento, deram comida. Quando ele olhou, ele se espantou, ele disse: Davi, alguns dias eu fui alvo para ferir a tua casa e tu usou de misericórdia comigo. Davi teve sabedoria. Davi disse: ele é a senha, ele é a chave. Para quê? Para nos levar até a nossa família. Davi soube perdoar, porque através dele, desse servo que foi deixado para trás, ele informou a Davi onde estava o acampamento dos amalequitas que tinham queimado a cidade e levado todos os cativos. Mostrou para Davi, e a Bíblia diz que Davi venceu eles e restituiu tudo que tinham levado. Deus está falando com alguém: perdoa. Vai aparecer na caminhada pessoas que te fizeram mal, que te feriram. Você vai ter a oportunidade de se vingar. Você vai ter a oportunidade de dar o troco, digamos a grosso modo. Deus está dizendo: perdoa.
Deus está dizendo perdoa. Esquece o que aconteceu, você precisa perdoar, porque através do perdão, Deus vai restituir a tua casa, Deus vai restituir a tua família. Talvez alguns já fizeram todos esses passos até aqui, mas não perdoaram. Deus está dizendo perdoa. Independente do que aconteceu, perdoa, porque tem coisa nova chegando, tem restituição, tem famílias voltando, tem muita coisa diferente chegando, mas você precisa perdoar. Queridos, é com muita alegria que eu quero agradecer, primeiramente a Deus, por essa oportunidade, por essa palavra que Deus colocou ao meu coração. Não se esqueça, se tudo que você construiu foi sobre os escombros da sua casa, isso não é sucesso, isso é fracasso. Priorize a sua família, priorize o seu casamento, priorize os seus filhos. Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso de uma família. Eu quero fazer uma oração agora. Eu tinha mais coisas para falar sobre essa mensagem, mas eu creio que está de bom tamanho, que os que nos ouvem já entenderam o que Deus quer falar. Eu quero fazer uma oração por casamentos que estão destruídos, por casamentos que estão em ruínas, por pessoas que estão desacreditadas, por pessoas que precisam perdoar. Você sabe que Deus falou contigo. Muitos que me ouviram aqui vão precisar voltar para a igreja, porque perderam tudo e o único caminho, você sabe que é olhar para cima, é se voltar para Deus. Há uma oportunidade. Se Deus permitiu com que alguém tirasse, é porque era para você se voltar para Ele. Deus não desperdiça o sofrimento de ninguém. Você tem duas opções. Ou você murmura e culpa Deus pelo que está vivendo, ou você pode usar isso para que o nome de Jesus seja glorificado. Como assim? Tudo que a gente passa de sofrimento, quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que foram por enfermidades, acometidas por enfermidades, acharam que iam morrer. Certa feita, seu testemunho serviu para que outras pessoas com a mesma doença, atingidas, a mente dizendo comete suicídio que não tem mais jeito. E essas pessoas falaram, olha, não faz isso, eu passei por isso e eu superei. Pessoas que me ouvem, que sofreram traumas físicos, familiares, traumas espirituais, ministérios que tentaram destruir. Deus permitiu circunstâncias na sua vida para que mais tarde alguém chegue para você, talvez e diga, olha, eu vou desistir de tudo, eu não aguento mais. E você vai dizer, eu passei por isso, eu venci. Algumas marcas vão ficar, algumas cicatrizes ficam, mas é para você lembrar que você teve vitória. É para você lembrar o que Deus fez através disso. Vamos orar? Por favor, você que sabe que Deus falou contigo, volte hoje aos caminhos do Senhor. Tome uma atitude, levanta a cabeça, olha para cima. Não deixe a sua família de lado, priorize a sua casa, priorize a sua família, perdoa. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus que vive e reina para todo sempre. Pai, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, o teu amor e a tua bondade, por tudo que tu tens feito. Obrigado, Deus, por essa palavra, de forma simples, mas direcionada e revelada pelo teu Espírito Santo. Deus, que todos os que nos ouviram possam ter sido impactados, que todos os que nos ouviram, Senhor, possam tomar uma atitude, um rumo diferente, se voltando para Ti, Senhor, entendendo que não adianta querer abandonar sem que o Senhor tenha dado uma direção, que não adianta, Senhor, querer mudar as coisas se o Senhor não deu uma direção. Deus, em nome de Jesus, repreende todo mal que assola casamentos nessa cidade, todo mal que tem assolado as famílias, Senhor, os casamentos, marido, esposa, os filhos. Deus, em nome de Jesus, essa cidade é tua, as cidades circunvizinhas são tuas. Senhor, em nome de Jesus, restitui esses casamentos, restitui esses ministérios, restitui essas famílias. Algumas pessoas, Senhor, entenderam que o Senhor quis falar com elas.
Algumas pessoas entenderam, Senhor, que precisam se voltar para suas famílias. Deus, em nome de Jesus, olha para nós. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, nos guarda, cuida de nós. Muda o nosso coração, Senhor, para que a gente consiga perdoar. Que o Teu Espírito Santo venha trazer consolo, alento. Deus, nós pedimos, cuida de nós, cuida dessa cidade, cuida das empresas, cuida de todos que aqui moram, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua proteção. Seja conosco, tenha misericórdia, restitui, Senhor, em nome de Jesus. E você pode dizer amém comigo? Amém e amém. Queridos, eu quero aqui agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Quero aqui trazer um grande abraço do nosso pastor presidente, pastor Adilson Leonardo. Em nome do pastor, agradecer a todos os obreiros, todos os que de uma forma ou de outra se empenham para o bom andamento da obra do Senhor. Os nossos cultos aqui no Templo Sede, na cidade de Salete, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, são sábados e domingo às 18h30. Traga a sua família. Venha nos fazer uma visita. Eu sei que Deus falou com você. Eu sei que Deus falou com alguém que está nos ouvindo. Deus quer mudar essa situação. Deus quer mudar esse casamento. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos em campanha de oração todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Venha orar conosco. Venha clamar pela cidade para que Deus nos guarde. Queridos, um grande abraço. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Em nome de Jesus, porque fiel é Deus e a nossa gratidão é a Ti, Senhor. Amém e amém.